O que é o Evangelho? O termo grego que se translitera, né, para Evangelho significa aí boa nova ou boa notícia, novidade. Biblicamente falando, tem vários aspectos do Evangelho que a gente poderia destacar. Eu quero falar aqui nesse vídeo do caráter absoluto do Evangelho. A boa nova, né? Significa isso, boa nova, uma novidade. A novidade que a Bíblia traz no Evangelho, ela tem dentre outros aspectos, tem um aspecto histórico, né? A Bíblia é a história da revelação. Essa história como toda e qualquer história, se desenvolve, né? E se desenvolve também a questão da revelação, porque a história da revelação é Deus se revelando para nós homens, né? E chega aqui no ponto que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos, o tempo exato, né, biblicamente falando, para a encarnação do verbo ou da palavra, né, da palavra de Deus, encarnação da palavra. Não é palavra como Bíblia, não é palavra enquanto Bíblia. Palavra de Deus enquanto Bíblia é um conceito, tá? Palavra de Deus enquanto o próprio Deus é outra coisa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é Deus, e essa palavra se faz carne. João capítulo 1. E não estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é um outro conceito, tá? Não confunda, porque se confundir aí você trata a Bíblia como se ela fosse Deus, o que é idolatria, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. O Evangelho, ele se dá como intervenção de Deus na história. O registro da história, nesse ponto, está no que a gente chama de Novo Testamento. Ou Nova Aliança, se você quiser. Então, o Evangelho em si, ele é a encarnação da palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E quanto ao caráter absoluto do Evangelho, por que eu abordo isso? Porque é importante a gente entender que, do ponto de vista da essência da mensagem que a Bíblia quer nos passar, o Evangelho é inegociável, ele tem que ser imutável. O que é absoluto não pode ser relativizado. A religião, de modo geral, nos ensina a relativizar valores absolutos e a absolutizar valores relativos. Isso é um problema. Aqui eu vou tocar no Evangelho enquanto elemento absoluto, que não pode ser relativizado. O que é o absoluto? O absoluto é aquilo que é o que é em si e por si. É o que a gente chama de substancial. Ele é substancial. Por exemplo, eu não sou substancial nesse sentido, porque eu não sou o ser em si. O Evangelho, se é a manifestação de Deus, e biblicamente falando, nós podemos dizer que o ser enquanto ser, o ser em si, o substancial, o que não depende de relações, portanto não é relativo, é absoluto. Este absoluto é Deus. Nós podemos pegar a mensagem da Bíblia e entender que o absoluto é Deus. Tá? O que a filosofia chama de absoluto, a teologia pode chamar de absoluto, é Deus. E eu sou relativo, eu preciso das relações, tanto relação com Deus quanto relações com o meio ambiente, no qual a criança nasce, né? Dá o exemplo aqui de modo geral. Primeiro, o ambiente com o qual ela se encontra é o da família, e ela vai se desenvolvendo. A singularidade dela vai sendo construída a partir daí. Então, é um ser de relações. Deus, nesse sentido, não é um ser de relações. Embora ele se torne homem, biblicamente falando, ele se torne homem. Aí ele se relaciona. Mas aí nós temos aquela coisa do confronto, um tipo de paradoxo, uma contradição no fato de Deus ser homem e de ter um homem na terra que é Deus. É uma contradição que teologia, filosofia medieval e patrística trata dessas coisas, mas de fato não tem uma solução.
eu não vejo solução nisso. É sempre uma contradição, é sempre um conflito. Tá? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ser sempre uma questão. Não é para cá. Para esse vídeo não dá. Então, o caráter absoluto do Evangelho nesse sentido, tá? A gente pode ir entendendo o Evangelho, por exemplo, como literatura, como texto. Você pode pensar assim, o que seria então? Como é que eu identifico o caráter absoluto do Evangelho, aquilo que não pode ser negociado? Eu resumo de maneira, digamos assim, o texto de maneira textual, eu resumo o Evangelho, eu sintetizo na fala de Jesus: ame o próximo como a ti mesmo. Agora, o problema é que você entender o próximo como aquela pessoa querida. Pode ser um ente querido, pode ser um amigo, uma amiga, um vizinho, uma pessoa que te quer bem, que você também quer bem. Mas é porque o conceito de próximo nesse sentido aí, entendendo o próximo como o teu semelhante, o meu semelhante, ou seja, qualquer ser humano, inclusive o inimigo. O próximo nesse sentido tem que ser entendido também como inimigo. Então, sendo mais radical ainda, que o Evangelho tem caráter radical no sentido de raiz, tá? Não é radical no sentido de, como a gente pode entender, um radicalismo nocivo. Não é nocivo. É nocivo, de certa forma, para quem abraça o Evangelho. Tanto que Jesus foi para onde? Na cruz, né? E nesse sentido, o caráter absoluto, então, ele pode ser visto na fala de Jesus: amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Isso é inegociável, porque é absoluto. Veja bem, Deus é o absoluto é Deus, o absoluto se faz carne, a palavra se faz carne, como diz a própria Bíblia, e habita no meio dos homens. Aí ele vem para o imanente, ele sai do âmbito transcendente e desce aqui para o imanente, aí ele se relaciona, aí ele se torna um ser de relações. Mas a pessoa de Cristo, que é manifestação do Evangelho e vice-versa, o Evangelho é manifestação do que Cristo é, do ser de Cristo, né? Nele, no ser de Cristo, ou na pessoa de Cristo, no seu modo de ser aqui na Terra, ele tem o seu caráter absoluto. Se não fosse absoluto, se manifesta em amor. Se não fosse absoluto, ele teria recuado lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, onde ele faz a oração, né? Ele finaliza a oração dizendo: contudo que seja feita a tua vontade, porque ele pede ao Pai, se possível, passasse aquele cálice dele, que ele não precisasse tomar aquele cálice. O carregar a cruz, digamos assim. Mas ele termina dizendo: contudo que seja feita a tua vontade, né? O caráter absoluto de Jesus Cristo está nisso aí, no amor, digamos, sem limite, no amor incondicional, no amor que pode, digamos assim, a pessoa que ama como Cristo ama, ela pode se relacionar com qualquer circunstância. O amor sempre será aquele amor que matou Jesus na cruz. Não vou falar aqui de ressurreição, eu vou falar da morte. O Evangelho nesse sentido é a mensagem da morte. A morte de Adão, porque o Evangelho ele é sempre, digamos, uma afronta ao Adão que nos constitui, né? Que me constitui, que te constitui. De modo que até mesmo Jesus, enquanto Messias prometido, né? Profetizado no Antigo Testamento, esse Messias ele acaba afrontando, desapontando, né? Decepcionando os judeus naquela época. Porque o Messias que eles esperavam era um Messias que pegaria em armas, que digamos assim, organizaria um tipo de subversão para libertar o Império Romano da opressão política. O Império Romano não, desculpa. Libertar Israel da opressão política por parte do Império Romano. Jesus veio se mostrando totalmente outro. E de fato ele é totalmente outro. Tá? E esse termo totalmente outro, essa característica, essa forma de designar Jesus, você pode até entender que é o totalmente outro enquanto independente de relações.
É o absoluto. Não é que ele não se relaciona, mas é no sentido de que ele não muda, tem o seu caráter ali, que ele não recua na sua missão aqui na Terra, ele jamais recuou. Ele foi um Messias totalmente, é um Messias totalmente diferente do que se esperava. Não é um Messias que pegaria em armas, que armaria uma rebelião e usaria de violência, porque a violência é uma característica do Adão, aquele Adão caído no Jardim do Éden, enfim. O Adão que é orgulhoso, o Adão que é mentiroso, o Adão que herda da serpente, né, parte de sua natureza. Parte da natureza constituinte do Adão é a natureza da serpente. Uma vez que nós nos tornamos, o Adão somos todos nós, eu, você, somos nós. O termo Adam, né, transliterado ou traduzido como Adão, significa humanidade, significa homem, pode ser entendido como um homem no sentido individual, ali no texto bíblico, mas também como humanidade, né? Então todos nós somos o Adão, ele nos representa ali, né? Significa, é como se todos nós, qualquer um que estivesse lá, cometeria o mesmo erro. De adquirir um conhecimento que não nos foi dado e sim roubado, né? Nós nos tornamos o que somos, biblicamente falando. Estou falando agora, me referindo a Gênesis capítulo 3, que é onde relata a queda. Nós nos tornamos o que somos mediante rebelião contra Deus. Então nós somos, veja bem, rebelião contra Deus. Não tem escapatória. O único caminho de volta para Deus é, se tratando agora da separação lá no Jardim do Éden, da expulsão do jardim, da expulsão da presença de Deus, o único retorno é o próprio Cristo, né? Cristo como caminho. E então nós nos tornamos esse ser de relações, esse ser relativo, esse ser de conflituoso, um ser egoísta que acha que o mundo pode girar em torno de si, né? Pensa um mundo constituído por um monte de Adão, né, que quer que o mundo gire em torno de si e só existe o mundo, então vai gerar conflito, daí conflito social, daí uma sociedade conturbada. A mentalidade de Cristo é totalmente diferente, né? O absoluto, quando se manifesta, e se manifesta em amor, ou como amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, ele vem e, digamos assim, representa mesmo de fato um confronto em relação ao nosso ser, em relação ao que sou. Então eu sou Diógenes enquanto tal, eu sou negação a Cristo. O meu ser nega o ser de Cristo. Então isso é um pouco complicado da gente entender e aceitar, porque nós aprendemos que o evangelho se resume, no sentido prático, se resume em você praticar uma espécie de regra religiosa, participar de sacramentos, de rituais, e não é isso. O aceitar a Cristo não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você primeiramente reconhecer como ele é e saber que não pode ser mudado, que não pode ser negociado. Porque se eu negocio o evangelho, eu negocio a imagem de Cristo, porque o evangelho enquanto tal é a manifestação do que Cristo é. E isso é essencial para ler a Bíblia de maneira correta. E se eu nego a Cristo por negar o evangelho, eu nego a Deus porque Cristo é Deus, acima de tudo e de todos. E então isso é muito importante. É muito importante, eu coloco como algo essencial para entender a mensagem da Bíblia. Então, o caráter absoluto do Evangelho, se você quiser olhar para o Evangelho e pensar no seu caráter, absorver, pense nessa coisa do amar ao próximo, incluindo o fato de que o próximo também é o inimigo. Então, por isso, no vídeo anterior eu falei até inclusive de questões políticas, porque não tem como a gente falar de questões políticas, porque o Evangelho ele trata do homem na sua integridade, no sentido holístico, no sentido da totalidade do que o homem é. E acaba entrando questões políticas, porque política vem do grego polis, a polis se refere
a cidade-estado, a cidade grega, a cidade-estado de antigamente, que hoje pode ser entendido como país. O Brasil é uma polis. Então quem faz política tem que fazer política para o Brasil todo. O Brasil, como qualquer país, é constituído por um monte de Adão que acha egoisticamente que o mundo pode girar em torno do seu querer. Então a gente, na Idade Moderna, constituímos o chamado Estado, Estado de Direito, um Estado moderno, e ele é importante para a gente. Ele é importante, ele é de suma importância, e fazer política requer diálogo, porque aí é só o diálogo, é só a questão do conversar, buscar o bem comum, é que a gente pode amenizar os conflitos, os litígios no meio da sociedade. O Evangelho trata do ser humano integral e política também. Política trata de tudo, né? Porque se você tem uma religião, politicamente você tem que ter direitos e tem que ter deveres também. Em todas as áreas da vida, o indivíduo tem que ter direitos e deveres, né? E então não tem como fugir do caráter absoluto do Evangelho, olhando para Cristo quem ele é e aplicando isso no nosso cotidiano. Agora, eu sou obrigado a aceitar o Evangelho? Não, Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, ou aquele que quiser me seguir, esvazie-se de si. Olha só, aí tem que largar o egoísmo, né? Esvazie-se de si, tome a sua cruz, que significa, no Novo Testamento, significa morte voluntária, não como suicídio, mas como martírio. Tome sua cruz e me segue. Então, se quiser. Porque em Jesus você não é obrigado a nada. Você faz por uma questão de consciência, por uma questão de consciência, de metanoia, mudança de mente. Essa mudança é fomentada pelo amor. E o que se faz por amor se faz com liberdade, ainda que a sua consciência pareça te obrigar, né? Então, eu fico por aqui. Amém e até o próximo vídeo.